mais uma noite para glorificar o nome de Deus, honrar o nome de Deus, e o culto tem que ser esse momento festivo, porque nós não estamos diante de um Deus de pedra, nós estamos diante do Deus vivo, que tem boca e fala, ouvidos e ouve a sua oração, tem mãos e te toca. E é esse Deus que a gente se encontra aqui. E é diante da palavra dele que a gente se encontra e que a gente deve buscar crescer a cada dia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, verso de número 40 a 52. Eu normalmente ministro ali para as crianças e hoje tendo essa oportunidade de estar aqui no templo com a igreja toda reunida. Eu escolhi exatamente um texto bíblico que fala da infância e da adolescência de Jesus. Esse texto, como toda a Bíblia, ela é cheia de detalhes, cheia de crescimento para a nossa vida. Toda a palavra de Deus, ela traz crescimento para mim e para a sua vida, se nós abrirmos ela. E se nós nos encontrarmos com Deus diariamente. Esse texto, então, fala sobre essa infância e adolescência de Jesus. Mas antes de ler, eu quero convidar você, mais uma vez, a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e colocar esse tempo diante de Deus. Senhor, eu quero clamar a Ti, que o Seu Santo Espírito fale aos nossos corações. Traga, Senhor, entendimento da Sua palavra. Traga sabedoria nessa noite. A Sua palavra diz, se a gente clamar sabedoria ao Senhor, o Senhor dá a nós livremente. É o que clamamos nesse momento. Que a nossa mente seja cativa ao Seu Santo Espírito. Tira, Senhor, qualquer distração da nossa mente nesse momento. E que a gente possa se encontrar com a Sua palavra. E assim crescer dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então, a partir do versículo de número 40. Lucas 2, 40, até o versículo de número 52. Nos diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Convido você a deixar sua Bíblia aberta, porque assim como nesse texto, nós vamos andar por ele, assim como os personagens aqui fizeram.
os pais de Jesus, andaram pelo texto. Então, convido você a deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a ela algumas vezes. Muito bem. Nós vemos nesse texto uma situação, talvez até típica da adolescência, onde o filho tomou algumas atitudes e os pais ficaram um pouco perplexos com aquela situação. Nós vemos aqui os pais de Jesus procurando eles, mas eles não estavam compreendendo ainda quem era Jesus. Eles não tinham essa compreensão ainda total de quem era Jesus. Talvez para a gente hoje, olhando esse texto, a gente até fala, mas é lógico que Jesus estaria no templo, por que eles não foram logo lá para o templo? Mas a gente está lendo esse texto há alguns anos para frente, onde a gente já tem uma compreensão diferente de quem é Jesus para José e Maria naquela época. Eles ainda estavam descobrindo também quem era Jesus. E eles estavam descobrindo também o seu papel diante de toda essa trajetória de Jesus. Então a gente vê esses pais que ainda tinham essa dificuldade, mas que foram tocados profundamente por essa pergunta de Jesus. Tanto que o texto termina aqui mencionando que a mãe guardava todas essas coisas no coração. Porque quando nós temos um encontro com Deus, a gente tem que guardar as coisas no nosso coração. E guardá-las e vivenciar cada uma delas. Primeiro ponto que nos chama a atenção nessa história está no versículo de número 42. Diz assim: quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Meus irmãos, esse era um costume da família. Era um costume da família sair de Nazaré, lá da Galileia, e ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E talvez por conta desse costume que já virava até um ritual para a família, eles começaram a perder algumas coisas importantes. Como nós também corremos o risco de nos acostumarmos com a presença de Deus. Nós corremos esse risco. A ceia, como nós acabamos de tomar aqui, nós corremos o risco dela se tornar apenas um ritual para nós. Ok? Eu vou lá na igreja, todo primeiro domingo, tomo a ceia, como pão, bebo do suco e vou para casa. E inicio meu mês tranquilo com Deus. A gente fazer disso apenas um ritual. O próprio culto, nós corremos risco de tornar ele um costume, ritual, onde não há mais esse encontro com Deus vivo. Onde a gente vem, senta no banco, canta alguma música legal, ouve uma mensagem legal e vai para casa para mais uma semana legal. E a gente precisa entender que o culto é esse momento de encontro com Deus vivo. Você não está aqui essa noite simplesmente para cumprir uma agenda semanal da sua vida. Quando você sai da sua casa, você não deve vir com esse coração de ok, vou lá, vou participar do culto e depois, durante a semana, eu vou viver a minha vida de qualquer maneira. Tudo, meu irmão, tudo que você faz é sagrado diante de Deus. O seu trabalho, a sua postagem na rede social, o seu like, tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Nós não podemos separar, agora durante a semana eu vivo de uma forma, no culto de domingo eu vivo de outra forma. Porque senão nós caímos em um costume, em um ritual.
E isso é extremamente perigoso, porque nós vamos nos afastando da maravilhosa presença de Deus. E nós não somos nada sem a maravilhosa presença de Deus, sem a maravilhosa graça que nos alcançou. Nós temos que tomar cuidado, daqui a alguns dias, nós vamos ter o batismo de crianças e o momento de batismo e se tornar membro da igreja para alguns também. Pais, tomem muito cuidado. Você que batizou já o seu filho, esteja muito atento. Porque só vir aqui, batizar o seu filho, cumprir um ritual e não ensinar a criança no caminho que ela deve andar, não vai trazer diferença se você não fizer isso. Se você só vir aqui cumprir um momento bonito para a sociedade, para a igreja. Nós temos que tomar cuidado nas coisas virarem apenas um costume, apenas um ritual. Não deixe isso acontecer com o seu coração. Essa noite é uma noite de realmente nós sondarmos o nosso coração. Como que nós estamos diante de Deus? Esse texto termina com essa clássica pergunta. Jesus faz uma pergunta: eu não deveria estar na casa do meu Pai? Não é aqui que eu deveria estar? Nós devemos estar diante da presença de Deus todos os dias. Eu e você devemos estar diante dele todos os dias, assim como Jesus estava. E olha só, irmãos, continuando o nosso texto. Depois que eles notam a falta de Jesus ali com seus companheiros de viagem, talvez eles estavam tão acostumados, 12 anos fazendo isso, Jesus já cresceu um pouquinho, ele ia conversando com um amigo do lado, ia conversando com o outro, voltava para Nazaré, isso vai caindo numa rotina, numa mesmice. Eles estavam acostumados com isso acontecer, não havia nenhum problema nisso. Mas eles notam a falta de Jesus. E olha só o que eles saem fazendo. Versículo 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Meus irmãos, nós estamos procurando Jesus no lugar certo? Nós estamos nos alimentando do lugar certo? Esse texto afirma que eles logo começaram a procurar entre os parentes, entre os conhecidos, e depois eles vão até a cidade procurar. E eles ficam 3 dias procurando por Jesus. 3 dias andando ali por Jerusalém, procurando o menino Jesus. E olha só, meus irmãos, muitas vezes a gente faz exatamente isso, procura Jesus em lugares errados. Muitas vezes a gente procura Jesus no grupo do WhatsApp da nossa família. Quem sabe alguém vai mandar uma figurinha de bom dia legal para mim, com um versículo legal para mim, e ali eu vou me alimentar da palavra de Deus. Meu amado, se o seu alimento espiritual está em um grupo de WhatsApp, toma cuidado. É bom você rever, porque o nosso alimento espiritual não tem que estar em um pregador do YouTube. Nosso alimento espiritual não tem que estar em uma postagem que a gente vê lá no Instagram. Não tem nenhum problema, meu irmão, você acessar um YouTube, acessar um Instagram, acessar um WhatsApp. Não estou falando contra as redes sociais, a gente utiliza elas. Mas o problema é quando isso se torna alimento para mim. É ali que eu procuro e é ali que eu quero conhecer a Deus. A gente conhece a Deus aqui, meus irmãos, na palavra de Deus. É aqui. Se eu não abro a Bíblia na minha casa,
como meu filho vai conhecer a Deus? Se eu não abro a Bíblia para me alimentar dela, sinceramente, você acha que aqui você vai ter alimento da palavra de Deus? Em um celular? Não, meu amado. É aqui nas Escrituras. Semana passada nós estávamos lembrando da Reforma Protestante. Sola Escritura. É somente na Escritura, somente em conhecer a Deus que a gente tem intimidade com Ele. Não adianta, a gente pode ir para qualquer lugar, se nós não olharmos para a palavra de Deus, nós não estaremos sendo alimentados. Se nós não dobrarmos o nosso joelho na nossa casa e orar e clamar a salvação dos nossos, não adianta qualquer costume, qualquer ritual, se você não ter um relacionamento provado e íntimo com Deus. Jesus sabia exatamente onde ele deveria estar, que era na presença do Pai. Você, onde você está essa noite? Onde você está essa noite? Do que você tem se alimentado? Hoje é um dia de chamada para você vir para a presença de Deus. É nele que você encontra alimento. É no bom pastor que a gente encontra campos verdejantes, que a gente encontra águas tranquilas. A rede social, a sociedade, ela é tão cruel, e a gente vai se alimentando de tanta coisa. Esses dias eu peguei o meu celular, entrei lá no meu Instagram, e comecei a olhar alguns perfis que eu estava seguindo. Eu falava assim, nossa, mas o que esse cidadão, essa cidadã, tem a ver com o que eu creio? E a gente vai seguindo pessoas. Às vezes por causa de um videozinho legal que você viu, falou, vou seguir aqui. O problema é que muitas vezes a gente vai seguindo tantas ideias, tantos conceitos, e a gente se perde em seguir um mestre. Em seguir quem a gente realmente deve seguir, que é Jesus Cristo. O que você está usando para se alimentar? Meus amados, esse texto ele continua e ele chega até o momento que os pais, depois de procurarem entre os parentes, depois de procurarem ali na cidade de Jerusalém, muitas vezes a gente faz isso também, fica procurando afirmações na sociedade de quem nós somos, afirmação nas outras pessoas de quem nós somos, sendo que Jesus já afirma quem nós somos. Deus afirma quem nós somos. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E é filhos e filhas mesmo, não tem outro. É filhos e filhas amados de Deus. É quem nós somos. É quem você é. Por isso que você tem que se encontrar com o Pai todos os dias. E não com a sociedade, que ela é cruel, ela massacra. E o seu filho também precisa ter essa experiência com Deus. Logo na frente a gente encontra um clássico duelo da adolescência. Quem aqui já foi pai de adolescente, ou está sendo pai de adolescente, vai notar aqui, eu daqui a alguns anos, já começo a passar por essa fase. Pai, fica tranquilo, essa fase passa. E realmente, assim como todas as fases da infância passam, mas a gente tem que tomar cuidado para não perder essas fases. A gente fala assim, a fase vai passar, mas a gente tem que tomar cuidado para não perder essa fase. Cada fase da criança é muito importante, e a gente tem que aproveitar elas ao máximo. Não ficar reclamando, meu filho adolescente, meu filho aborrecente. Não use esses termos para o seu filho.
Profetize bênção para a vida do seu filho. Profetize salvação para a vida do seu filho. E não reclame, não murmure de quem seu filho adolescente é. Aqui eles passam por um duelo da adolescência. E os pais, no versículo 48, quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Parece que é uma pergunta clássica que todos os pais fazem para os seus filhos adolescentes. Filho, por que você nos fez isso? As fases são passageiras, a gente tem que aproveitar elas. Eles ainda estavam, como eu mencionei, eles ainda estavam entendendo também quem era o Messias. Estavam entendendo o chamado do seu filho. Quando os pais compreendem que os seus filhos podem ser usados por Deus, podem ser canais de bênção por Deus, a palavra de Deus se cumpre. O que está escrito em Malaquias precisa se cumprir na nossa casa todos os dias. O coração do pai se converterá ao coração do filho, e assim eu sararei a terra. Nós precisamos orar por isso, orar pelos nossos filhos. Talvez você tem filho pequeno ainda, está olhando para o seu filho crescendo. Desde já cultive esse relacionamento de intimidade. Talvez você ainda nem tem filho, mas é a hora de você falar para Deus: Deus, eu confio em Ti a minha geração. Eu confio em Ti o futuro dos meus filhos. Às vezes a gente fica angustiado, é normal. Coração de pai ficar angustiado, coração de mãe ficar angustiado, como o coração aqui de José e Maria ficaram perplexos, angustiados. Mas a gente precisa se lembrar de algo bem importante, que Deus, Ele não tem neto. Deus, Ele não tem neto. O seu filho é filho do Senhor. E da mesma forma que Deus cuida de você, Ele cuida do seu filho. Talvez seu filho já esteja adulto, crescido, longe de casa. E você precisa confiar nessa palavra, de que Deus, Ele cuida da sua geração. Deus, Ele cuida de todos, é o Deus de geração, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. É esse Deus que a gente serve, que abençoa de geração em geração. E o seu filho precisa ser levado a ter uma experiência com Deus. Quando você se coloca diante de Deus e fala: Deus, me usa na minha casa, me usa no meu lar, você está falando: Deus, eu quero estar no centro da sua vontade. E esse, meu irmão, minha irmã, é o melhor lugar para a gente estar. O melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. E aí a gente chega exatamente em Jesus. E Ele respondendo aos seus pais. Ele responde com uma pergunta. E Ele diz assim: por que vocês estão me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Primeiro, Jesus sabia exatamente quem Ele era. Alguns comentaristas bíblicos dizem que foi nesse momento em que Jesus ele teve a plena consciência da sua missão como Messias. Alguns comentaristas indicam isso, apontando para o versículo 40, que ele estava, durante a infância dele, sendo cheio da sabedoria de Deus, estava enchendo ele da sabedoria de Deus. E ali no versículo 52 a gente vê que há uma mudança no crescimento dele, na forma de crescimento deles. Então, alguns estudiosos indicam para esse momento de Jesus no templo, quando ele teve a plena consciência da sua missão. Então Jesus sabia quem ele era. E Jesus sabia para aquilo
que ele tinha sido chamado. Qual era o seu papel na sociedade? Quando a gente vai para Jesus, quando a gente vai para as Escrituras, a gente tem esse encontro com Deus e a gente entende o nosso chamado e entende quem nós somos. Olha aí a figurinha mostrando, né? Não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Jesus faz essa pergunta, que deve ser uma pergunta para o nosso coração. Onde nós devemos estar? Onde você está? Apenas um dado bem interessante é sobre esse desenvolvimento da criança nesse momento da cultura. Aos 3 anos de idade, era onde acontecia o desmame, onde a criança parava de ser cuidada somente pelos pais e começava a frequentar a escola. Isso acontecia normalmente aos 3 anos de idade, onde ele começava a ter os primeiros contatos com a lei. E aos 12 anos de idade, que é nesse momento que Jesus está vivendo, é onde eles tinham a responsabilidade de estudar por conta própria a lei, onde eles tinham esse contato mais direto com a lei. E eles eram conhecidos, aos 12 anos de idade, os meninos eram conhecidos na tradição aqui judaica como filhos da lei. Era esse o nome que eles recebiam a partir dos 12 anos de idade. E olha que interessante, meu irmão. Exatamente aos 12 anos de idade, Jesus, ele se mostra não como apenas o filho da lei, mas como o filho da graça de Deus por nós. O filho do amor de Deus por nós. Ele estava ali com mestres, com doutores da lei, falando, a gente não tem o relato daquilo que eles estavam falando exatamente, mas é evidente aqui que eles ficavam perplexos e encantados com aqueles ensinos, com aquilo que Jesus estava falando. Sabe por quê? Uma das razões era porque na cultura eles conheciam Deus como um Deus longe, como um Deus distante, um Deus que você tinha que cumprir leis, cumprir normas para agradar a Deus. Tanto que o termo meu pai, Abba Pai, que a gente encontra nessa pergunta, é a primeira vez que é utilizado. Antes eles se relacionavam com Deus como nosso Pai, de uma forma coletiva, não de uma forma pessoal, íntima. E quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece Jesus, a gente precisa desenvolver intimidade com Ele, intimidade com Deus. Então, meu amigo, não é você vir na igreja, trazer a sua Bíblia só no domingo para abrir ela durante o culto. Assim a gente não desenvolve intimidade. Um amigo desenvolve intimidade com outro amigo quando está junto todo o tempo, todos os dias. Ou você consegue desenvolver intimidade, o casal consegue desenvolver intimidade, o esposo e a esposa se vendo uma vez na semana? Não desenvolve intimidade, mas se encontrando todo dia, passando pelas dificuldades junto, chorando junto, se alegrando junto. É aí que a gente desenvolve intimidade. O problema é que muitas vezes a gente só vai para Deus quando as coisas estão difíceis. E aí eu tenho que buscar uma revelação da palavra de Deus para passar por aquela provação, por aquela dificuldade. Eu só vou para Deus quando as coisas apertam. Aí eu vou lá conhecer, ver se Deus traz uma luz, como se fosse algo mágico de resolver os seus problemas. Você quer uma palavra de Deus? Está aqui, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus está aqui, revelada a nós.
Basta a gente abrir ela e desenvolver intimidade com Deus todos os dias. Todos os dias. A gente passa para as crianças devocional e eles leem a palavra. E hoje, o professor que ministrou de manhã lá para as crianças, foi a primeira vez dele ministrando as crianças, ele chegou em mim e falou assim: Mateus, as perguntas que eu colocava lá para as crianças responder, eles estão lá com o tema de melhore seu jogo, de videogame, então tem a pergunta, eles têm que apertar a resposta certa, de uma forma interativa lá para eles. E ele ficou maravilhado. Ele falou assim: Mateus, as crianças respondiam todas as perguntas, e um ainda soltou assim: tio, sabe por que eu acertei? Porque eu leio a Bíblia. Porque eu leio a Bíblia. Onde que está o conhecimento da palavra de Deus? Quando a gente abre a nossa Bíblia. É ali. Irmãos, quando a gente tem a certeza de quem a gente é, que a gente é filho de Deus, que a gente tem essa intimidade com o Pai, a gente tem a certeza também daquilo que nós fomos chamados. Daquilo que nós fomos chamados. Quando a gente ouve assim, um chamado de Deus, muitas vezes a gente pensa nos missionários que estão ao redor do mundo. Meu irmão, se você é um cristão, você é um missionário. E o seu campo missionário é sua casa, é o seu ambiente de trabalho, são os seus relacionamentos, são as pessoas que estão próximo de você. Quando você entende quem você é e você se coloca diante de Deus, toda a sua vida é para o propósito de louvar e de conhecer a Deus. Então, meus amados, nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus e falar assim: Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida onde eu estou. Muitas vezes a gente quer que aconteça algo mirabolante para a gente ter uma oportunidade de conhecer mais de Deus e de falar do amor de Deus para as pessoas. Nós precisamos apenas estar no local onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou, estar disposto a anunciar a salvação para todos os povos, para todas as pessoas. Para o meu vizinho, para o meu amigo de trabalho que pega no meu pé. Deus te colocou ali exatamente por causa dessa pessoa. Às vezes você vai amanhã começar o dia e vai falar assim: nossa, mais uma vez, vou ter que ir para o meu ambiente de trabalho e ficar aguentando aquela pessoa que fica lá no ambiente de trabalho comigo. Meu amigo, esse é o seu campo missionário. Quando você entende que você está no centro da vontade de Deus, não importa o lugar. Você é usado por Deus onde você está. Basta você falar: Deus, usa-me para abençoar essas vidas, para abençoar a vida dessas pessoas. Jesus, ele sabia exatamente onde ele deveria estar, que era no centro da vontade de Deus. Meu irmão, onde você está hoje? Onde você está? Eu tive uma experiência quando eu estava no campo missionário, em que eu estava em uma crise ministerial, e eu falei para Deus: Deus, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que é para mim realmente estar aqui? E em um momento com Deus falou para mim olhar para a lua, e Ele falou para mim assim: Mateus, a lua eu criei exatamente para ela estar aí. Ela não precisa de mais nada, ela não precisa fazer nada, ela só precisa estar lá, iluminando o céu. Esse é o porquê eu criei a lua, para iluminar o céu à noite. Você só precisa estar onde eu quero que você esteja. E logo, depois de
2 semanas que passou essa situação, passou esse momento meu com Deus, eu estava em um impacto evangelístico. A gente ia para alguns locais e tinha oportunidade de evangelizar as pessoas de diversas formas. E eu estava em um local, fui designado para uma atividade que eu estava questionando: Deus, como que eu vou pregar da palavra de Deus aqui nesse local? Não tem nem cabimento. E Deus me lembrou: Mateus, apenas esteja onde eu te coloquei. E ali, em uma situação que eu estava sentado em uma arquibancada, um homem chegou ao meu lado e ele estava reclamando, estava com algum problema ali no celular, e ele estava conversando com alguém, e eu comecei a dialogar com ele. Eu tive a oportunidade de mostrar o amor de Deus por aquele homem, que eu não tive mais nenhum contato com ele, eu não sei o resultado final dessa história, mas Deus sabe, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não é a minha força, eu apenas estava onde Deus queria que eu estivesse, porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está completo. Se você está se sentindo incompleto hoje, o convite para você é exatamente esse. Nós já estamos encerrando. E esse é o convite de Deus para você. Esteja no centro da vontade dEle. Conheça mais a Ele, de forma provada e íntima. Faça como Jesus fez. Esteja lá. Esteja no local certo, conhecendo a Deus. E o versículo de número 52 termina para a gente contando desse crescimento de Jesus. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No versículo 40, mostra que ele ainda estava tomando leitinho ali e tendo seus primeiros passos ali na família. O versículo de 52 mostra um amadurecimento. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente não é convidado mais a ficar apenas no leitinho. A gente é convidado a crescer, tomar atitudes de crescimento. Não ficar reclamando, murmurando, como uma criança que, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas entender quem Deus é, entender quem nós somos, entender aquilo que nós somos chamados. Então você precisa desenvolver um relacionamento maduro com Deus, de crescimento. Deixar picuinhas de lado, estender mais o perdão. Deixar murmuração de lado e levantar a sua voz em gratidão. Deixar o pecado de lado e levantar a sua vida em santidade ao Senhor. Nós somos chamados para crescer. Você é chamado para crescer. Então, meu irmão, não fica mais no leitinho. Coma comida sólida. Se encontre com Deus todos os dias. E cresça, assim como Jesus crescia. Acho que estatura a gente não cresce mais não. Os adolescentes, os jovens ainda crescem. Eu já estacionei. Mas a gente precisa continuar crescendo em conhecimento, sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. Cada dia, cada momento. Meu irmão, eu quero convidar você agora a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça e responder a Deus isso em oração. Em oração. Não é para mim que você tem que dar uma resposta, é para Deus. Como eu comecei falando aqui, nós estamos diante de um Deus que tem ouvidos e Ele ouve a sua oração. Talvez nessa noite, para alguns, seja uma noite de falar assim: Deus, eu preciso voltar para o centro da sua vontade. Porque você está se sentindo longe, distante de Deus. Mas Deus está
disposto a falar para você: vem aqui, me chama de Abba, Pai, meu papai. Deus está querendo ouvir a sua voz nessa noite. Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer se encontrar com você. Basta você também derramar o seu coração diante dEle. Derramar o seu coração na presença do Senhor. E falar assim: Pai, eu quero conhecer mais de Ti, quero fazer o Senhor conhecido a todas as pessoas. Deus, Ele quer usar a nossa vida. Se você deseja responder a Deus também, ficando de joelhos, se colocando de pé, vindo aqui à frente, sinta-se à vontade. Você está não na casa de um estranho, você está na casa do seu Pai. Do seu Pai. E você pode se derramar diante dele. Eu quero orar por você também. Pai, nós queremos colocar esse tempo na sua presença. Que a nossa igreja se levante nessa semana como uma igreja que avança, que vai à frente, que se aproxima de pessoas para que elas conheçam a maravilhosa graça que nos alcançou. Nós nos colocamos diante de Ti e dizemos: Abba, Pai, nós precisamos da Sua presença. Usa, Senhor, a vida de cada irmão que está aqui. Usa a vida dos meus irmãos que irão voltar para o seu ambiente de trabalho amanhã e vão ter que lidar com tantas situações. Usa, Senhor, para que seja um luzeiro no meio das trevas. Usa, Senhor, a vida de estudantes que estarão amanhã entrando nas suas escolas, nas suas faculdades. Usa, Senhor, essa geração para que cada pessoa conheça a sua maravilhosa graça, que não é uma ideologia que nos define, que não é a sociedade que nos define, mas é a sua palavra. É a sua palavra. Usa essa geração para abençoar. Usa os profissionais que vão atender outras pessoas no seu ambiente de trabalho, para que ao tratar as pessoas, trate de forma digna, de forma respeitosa, e assim mostre quem o Senhor é. Mostre que o Senhor ama o pecador e chama ele para